Neste vídeo eu quero desmascarar um mito bastante difundido sobre a língua portuguesa. A ideia de que a gente precise respeitar a norma culta e a norma padrão como uma forma de preservar o patrimônio imaterial linguístico, como uma forma de manter a riqueza cultural do português. E isso é uma grande mentira. Por quê? Para começo de conversa, e é isso que eu quero provar a vocês neste vídeo, a norma culta e a norma padrão não existem, pelo menos não concretamente. Essas duas normas, elas são ideais, elas são formas de prever a língua e o seu uso. O que existe, efetivamente, é a variação linguística, quer dizer, o que existem são infinitas formas de se utilizar a mesma língua, a língua portuguesa, e é neste ponto que reside a sua riqueza. E eu pergunto a vocês, se o uso da linguagem prevê a diversidade, quer dizer, se todo mundo fala diferente, por que quando abrimos livros didáticos ou manuais escolares, normalmente o exemplo da diferença, o exemplo de quem fala as variantes, é sempre de frequentadores de espaços periféricos, de espaços dos interiores do Brasil ou marginalizados de qualquer forma? Por que o exemplo é sempre o outro e nunca as pessoas falantes dos centros das grandes cidades? Por exemplo, se você abrir algum livro didático e procurar na seção de diversidade linguística e de variação linguística, o que você mais vai encontrar são canções de Luiz Gonzaga, de Elba Ramalho, são as tirinhas do Maurício de Souza, porque são escritores que trazem indivíduos que pertencem a essas territorialidades. E eles costumeiramente são citados como exemplos da variação. E o que eu quero chamar a atenção para vocês é que a variação ela está presente em todas as falas, em toda a atuação discursiva humana, há a evocação de pelo menos uma variante linguística. Não é só o meu primo do interior, que tem um dialeto mais regional, que usa uma variante. Eu, mesmo que transite em grandes centros citadinos e urbanos, também evoco variantes na minha linguagem. As tirinhas do Maurício de Souza constantemente são citadas em manuais escolares e até mesmo em artigos acadêmicos para que as falas do Chico Bento, que é um menino do interior de São Paulo, né, que trabalha com a plantação, que se expressa dentro de um dialeto caipira, costumeiramente ele é utilizado como exemplo de uma variante regional. Mas vejam só, em uma das tirinhas nós vamos ter um encontro entre o Chico Bento e o seu primo, o Zeca. O Zeca, pelas próprias vestimentas, apresenta ter uma outra origem. Ele é bem vestido, tem roupas mais bem cuidadas, está calçado, tem um cabelo penteado, enquanto que o Chico Bento sempre está descalço, com roupas um pouco mais rasgadas, cabelos desgrenhados, chapéu de palha. Então são várias formas que logo na vestimenta aponta para a sua origem. E isso se reflete também na sua linguagem. O Chico Bento, ele assume um dialeto caipira marcado por misturas de palavras, por aglutinações, por desrespeito a algumas concordâncias. Então há sim várias marcas regionais na fala do Chico Bento. E isso todos os livros didáticos gostam muito de reiterar. Mas o que se costuma se esquecer é que o Zeca, embora ele tenha vindo da cidade grande, ele também recorre a certas variantes. Ele também recorre a certos desvios da norma padrão. E mesmo assim, muitos textos acadêmicos de grandes linguistas costumam apontá-lo como um falante de norma padrão, o que não é verdade. Vejamos um exemplo. Vejam um quadrinho que eu estou expondo. Ele vai dizer: tem uns círculos estranhos no chão. Esse que está exposto é o próprio Zeca, né? Assim, redondinhos. Vejam só, o uso do verbo ter nesse significado, no sentido de existir, apresenta-se enquanto um desvio de norma padrão. A norma padrão exige que o verbo ter seja utilizado apenas no sentido de posse. O correto aí, portanto, deveria ser: há alguns círculos estranhos no chão. Em outro momento, ele ainda vai dizer: ô Chico, quer parar? Não tô brincando. Então, essa também é uma outra fala que apresenta alguns dos poucos exemplos que nós estamos expondo agora, dentre outros muitos que nós poderíamos trazer de um desvio de norma padrão. Se vocês forem perceber, quando ele fala não tô brincando, né, há uma abreviação aí da palavra estou, né, que perde tanto o final quanto o ex inicial. Então, são exemplos de que
O Chico Bento também utiliza uma variante, ele não usa uma norma padrão, até porque o padrão, eu já disse, ele não existe. E por que ele não existe? Porque ele é só aquela ideia, ele é uma ideia artificial do que deve ser o uso linguístico. Vocês podem até encontrar uma pessoa que use a norma padrão, alguém que tenha decorado todas as regências verbais, que conheça todas as regras das gramáticas normativas, mas essa pessoa, mesmo que ela aplique de forma muito empenhada a norma padrão no seu uso diário, ela vai fazer esse uso de forma isolada. A norma padrão não apresenta uma concretude social, não há uma coletividade de pessoas que usem essa normalidade do uso da língua portuguesa. Quer dizer, o que o Zeca utiliza é a variante urbana de prestígio social, que de forma preconceituosa nós costumamos chamar de norma culta. E aí agora eu quero explicar para vocês o porquê de ser um preconceito, qual é o preconceito por trás desse termo, norma culta, né? Antes de explicarmos isso, vale recobrarmos um pouco o que alguns dos mais importantes gramáticos de língua portuguesa definem como norma culta. Celso Cunha e Lindley Sintra, em sua nova gramática do português contemporâneo, vão dizer que a norma culta é aquele uso que se conecta com a expressão dos grandes escritores do passado, do romantismo para cá. Quer dizer, a norma culta para eles é um uso linguístico que encontra respaldo nos grandes escritores. Rocha Lima, em sua Gramática Normativa da Língua Portuguesa, vai reforçar o mesmo argumento, ao dizer que sua gramática também se baseia nos grandes escritores do passado. Evanildo Bechara, também aliado a esse raciocínio, em sua Moderna Gramática da Língua Portuguesa, vai dizer que aquela gramática ela se pauta no uso das pessoas cultas, dos escritores corretos e dos dicionaristas esclarecidos. Vejam só, pensando em todos esses argumentos, em todos os pressupostos desses gramáticos, a norma culta é uma norma sempre conectada ao uso dos grandes escritores do passado. E aí eu pergunto a vocês, se eu quiser então usar a norma culta, eu tenho que falar, me exprimir oralmente, como Machado de Assis escreveu as Memórias Póstumas de Brás Cubas? Se eu quero então respeitar essa norma, ao pedir um pão na padaria, eu tenho que usar a métrica do soneto do Olavo Bilac? Ao contar uma fofoca para amigos, eu tenho que usar a precisão vocabular de um Graciliano Ramos? Porque é isso que esse entendimento dos gramáticos me faz pensar. Se a norma culta está respaldada apenas nos grandes escritores, então eu tenho que retomar toda a complexidade vocabular, semântica e sintática desses autores na minha fala, no dia a dia. E isso é claro que é um grande problema. E esse problema ele se agrava porque ele exclui a modalidade oral da linguagem. Ele exclui a modalidade na qual a verdadeira língua portuguesa acontece todos os dias, que é na oralidade, que é no boca a boca e não na escrita. E nós precisamos reconhecer isso urgentemente para evitar que ficar repassando noções preconceituosas, extremamente equivocadas sobre o que é a norma culta. E mesmo quando a gente resolve esse problema, né, da modalidade oral e escrita, nós também encontramos conceitos que são bastante escorregadios, como, por exemplo, aquele apresentado pelo Domingos Pascoal, que em sua Gramática Normativa da Língua Portuguesa vai dizer que aquela gramática está pautada no uso das pessoas cultas da época atual. Vejam só, qual é o problema desse conceito. Se eu digo que uma gramática se respalda no uso das pessoas cultas, eu automaticamente excluo todas as pessoas que não estão dentro deste grupo que eu estou chamando de pessoas cultas. E aí eu pergunto a vocês, quando Domingos Pascoal diz pessoas cultas, será que ele está falando do trabalhador, que por uma condição material não tem condição, às vezes, de usufruir de certas culturas? Será que ele está falando dos povos indígenas que se conectam, se focalizam em saberes ligados às tradições orais? Será que ele está falando dos frequentadores de espaços marginalizados que se conectam mais com culturas populares? Sabemos a resposta, e ela é negativa. Essas pessoas todas estão excluídas disso que o Domingos Pascoal chama de pessoas cultas, porque ele não reconhece essas culturas populares como uma cultura de prestígio. E só aqueles adeptos de culturas de prestígio social são reconhecidos como falantes dessa norma culta. E aí que está o grande problema que eu quero expor aqui nesse vídeo.
A definição de norma culta, ela é bastante escorregadia, além de ser preconceituosa, porque ela tem um critério exclusivamente social e não técnico. Essa discussão toda, ela foi desenvolvida pelo professor da Universidade de Brasília, professor Marcos Banho, que vai, né, falar justamente sobre essa ideia da norma culta, e eu queria fazer a leitura de um trecho dele. A cada variedade linguística corresponde uma comunidade de falantes, e não existe comunidade de falantes desprovido de uma cultura. Quer dizer, o que eu chamo de norma culta é o uso linguístico de pessoas que estão associadas a culturas de prestígio social. As outras são entendidas como não cultas, tendo em vista esse pressuposto. Porque se eu digo que existe uma norma culta, eu automaticamente elimino todos os usos linguísticos para fora da bolha do que é a norma culta. E aí, gente, se a gente for parar para pensar, não existe uma norma não culta, porque não existe nenhum grupo social desprovido de uma cultura. Todos os grupos sociais, todos os dialetos, todos os falares, os Brasis vários, estão conectados com alguma cultura. Portanto, todas as normas são cultas. E por isso não faz sentido eu discriminar uma única norma culta como se eu estivesse excluindo todas as outras. E aí alguns de vocês talvez possam me indagar. Ah, mas essa norma culta, que na verdade diz respeito à variante urbana de prestígio social, ela está mais próxima do que nós chamamos de norma padrão. É por isso que ela é edificada e colocada no estatuto de prevalência pelos gramáticos. E aí eu queria trazer aqui um exemplo para vocês. Claro, esse pressuposto ele pode encontrar sua verdade em algumas expressões, mas fiquemos com a palavra que eu estou expondo agora. Por favor, leiam em voz alta essa palavra. Advogado. Bom, eu não sei qual foi a pronúncia que vocês falaram, né? Mas nós podemos lê-la como advogado, 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 né? Então são muitas as formas de se pronunciá-la, ou seja, estão muitas as variantes de pronúncia dessa palavra. Mas o que eu queria focar aqui é que, embora sejam muitas as variantes legítimas de pronúncia dessa palavra, algumas são conservadas como aceitas, outras são combatidas. Por exemplo, a pronúncia advogado, ela é mais bem aceita socialmente. A pronúncia advogado, como muito bem vai nos lembrar o professor Clóvis Monteiro, ela, por circular em certas regiões dos interiores do Ceará, ela já é um pouco mais excluída, né? Temos também a pronúncia advogado, que aparece principalmente em Minas Gerais, né? Então, embora sejam todas variantes e legítimas variantes, algumas são aceitas socialmente e outras não. E aí vamos fazer uma análise técnica para descobrir o porquê que algumas são aceitas e outras são rechaçadas como erradas. Ficamos com a pronúncia, com a transcrição fonética que está aqui. Nós temos advogado, né? Claro, a pronúncia advogado, ela apresenta certos desvios de norma padrão. Nós temos aí o caso de uma epêntese, que se consiste no processo fonológico de adição de fonemas no meio da palavra. Quando eu digo advogado, eu insiro o E entre esse D e esse V, sendo que esse D deveria ser mudo. Então, claro, isso consiste em um desvio de norma padrão. Ademais, nós temos também a substituição do U pelo O, consistindo num outro desvio de norma padrão. Agora fiquemos com outro caso. Este aqui. Essa pronúncia seria advogado. É uma pronúncia muito mais bem aceita, como nós bem sabemos. Mas veja só que curioso. Se formos considerar os desvios de norma padrão dessa pronúncia aqui, ela se afasta ainda mais da norma padrão do que a primeira. Advogado, ele também apresenta uma epêntese, mas essa epêntese ela se consiste em 2 fonemas e não apenas em um. São 2 fonemas adicionados no meio da palavra, o di e o i, né? E no final nós temos também o mesmo caso da substituição do O pelo U. Quer dizer, advogado, se formos fazer uma análise técnica, é uma palavra que tem desvios de norma padrão. São 2. Agora, advogado apresenta um número ainda maior de desvios. Por que que, mesmo considerando essa nossa análise técnica, sabemos que advogado é uma expressão demonizada pelos grandes gramáticos e advogado é considerada correta e verificada em expressões em comícios políticos, em eventos acadêmicos, em periódicos jornalísticos? Sendo que, tecnicamente, essa daqui se afasta mais do padrão.
Bom, a resposta eu acredito que vocês já saibam qual é. A resposta é: o critério não é técnico e nunca foi. O critério não é gramatical. O critério é social, ideológico e bastante injusto. Ou seja, é a localidade, é a condição social de seus falantes, é o contexto e a capacidade de compra que vai garantir se aquela expressão, se aquele uso linguístico será considerado correto ou não. O critério, repito, não é técnico. E isso ocorre por uma razão muito simples. A linguagem, ela tem o poder de legitimar ou deslegitimar certas existências. E aí, para ficarmos aqui com um caso clássico dentro dessa discussão, nós podemos pensar no gênero neutro, ou gênero inclusivo não binário. Por que algumas pessoas se empenham tão ferozmente em ir contra esse uso do gênero neutro? Por que isso ofende tanto certas pessoas? Será que é porque o gênero neutro apresenta um desvio de norma padrão? Será que é porque, com a utilização do gênero neutro, eu de alguma forma estou perdendo a grande língua portuguesa dos tempos de Camões? Ou será que é porque, utilizando o gênero neutro, eu reconheço e legitimo certas experiências que estão muito fora dos meus paradigmas e muito fora das verdades que eu tanto quero acreditar? O gênero masculino genérico, por exemplo, por que ele é tão difundido na nossa linguagem? Porque ele naturaliza uma história contada por homens. E quando ampliamos isso e quando integramos ao nosso uso linguístico novas formas plurais de gênero e de outras existências várias, nós ampliamos também a nossa capacidade linguística de interagir e responder com as várias realidades, com as várias existências e experiências humanas. E é por isso que eu defendo de forma insistente o uso tanto do feminino genérico quanto do gênero inclusivo não binário. Pois a natureza da linguagem é ser respondível e responsável com todas as existências sociais, com todas as existências individuais. E é nessa disposição, é nesse ímpeto que floresce a sua verdadeira riqueza, a sua capacidade de interagir vivamente com todas as dores, com todas as experiências e com todas as verdades que nós carregamos em nosso seio. O que certos conservadores querem ao rejeitar o uso do gênero neutro é deslegitimar as existências que essa expressão representa. E é por isso que eu reitero, o critério deles nunca foi técnico, o critério nunca foi gramatical. O critério é sempre social, tendencioso e injusto, porque não se mantém a língua portuguesa conforme ela era nos tempos de Camões. A não ser que ela deixe de ser utilizada socialmente e deixe de ser uma língua viva. Aí sim, nesse caso, ela estará registrada apenas nos documentos históricos e permanecerá inalterável, como sempre foi. E eu queria encerrar esse vídeo só destacando a brutalidade desse raciocínio, que é tão fechado, que é tão acabado e tradicional, de que a língua portuguesa é apenas aquela que respeita o padrão, que respeita a norma padrão. Eles nos fizeram acreditar que essa língua que nós utilizamos e escutamos todos os dias nas ruas, nas esquinas, nas praças públicas, nos encontros, nas festas, não fosse a língua portuguesa. É como se a língua portuguesa fosse apenas aquela utilizada por eles, os gramáticos, os professores, os acadêmicos, como se isso que nós estamos ouvindo fosse apenas nós assassinando o português, quando na verdade a verdadeira riqueza da língua portuguesa é justamente essa diversidade, é justamente esse uso livre, desinibido, criativo, genuíno, que não pode ser cerceado, não pode ser limitado por nenhum tipo de policiamento, por nenhum tipo de supervisão, nem de teor gramatical, nem de qualquer outro. Nós temos que lutar pela liberdade de usar a nossa linguagem, tendo em vista as suas infinitas possibilidades de expressão. É nisso que reside a verdadeira riqueza de uma língua tão viva quanto a língua portuguesa. Bom, queria muito agradecer quem ficou até o final neste vídeo. Só queria dizer que, convidar vocês a se inscreverem no canal, caso vocês queiram mais vídeos como este. Eu pretendo ainda dar sequência a essa discussão, que é quase um vídeo introito, porque eu quero discutir a variedade linguística em escritores regionalistas de Goiás, como por exemplo Bernardo Ellis. Quero discutir a diversidade linguística em contos de lendas amazônicas, como as que vocês vão encontrar em Yara Cecim,
Então eu quero fazer ainda vários vídeos explorando esse assunto e muitos outros, né, como assuntos ligados à história, filosofia, ligados à sociologia, à literatura, claro, sempre presente, né. Então deixo aqui meu convite para que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo e, assim, dessa forma apoiem, né, a continuidade desse projeto que eu comecei agora em 2026, tá bem? Então muito obrigado por quem assistiu até o final e até a próxima.